Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos, Deus nos abençoe nesse dia. Hoje vamos nossa reflexão aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 13. 1 Timóteo 1,13, que diz aí: A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo, então, ele está dando seu testemunho aqui a Timóteo, primeiro agradecendo a Deus pela sua chamada, por pura misericórdia, Deus o considerando fiel, apesar dele não se considerar, mas Deus lhe dando essa bênção e o chamando para o ministério, né? Chamando para pregar o evangelho. E no versículo 13, então, ele fala sobre ele mesmo, né? O que ele fazia antes de converter. Porque a mim, noutro tempo, olha, é como se ele dissesse assim, olha, Deus me chamou, logo eu. Vê a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para a minha vida, porque eu era um blasfemo, ou seja, dirigia palavras a Cristo, né, ao Senhor Jesus, palavras horrendas, né, palavras ruins contra o Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu falava contra ele, né, e a gente vê na vida, e podemos ver aqui o testemunho dele diante de Agripa, aqui no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículos 9 a 10, diz: Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por toda a sinagoga, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, ou os perseguia. Então, lá diante do rei Agripa, ele abre o seu coração para testemunhar o que Deus fez, o que aconteceu com ele, para ver essa transformação. Porque ele era blasfemo, perseguidor. Ele falava, deu voto quando o Sinédrio reunia lá para condenar as pessoas, o voto dele era para condenação. Ele mesmo ia atrás dessas pessoas, dos cristãos, que proclamavam o nome de Jesus, para perseguir, para prender. Também ele coloca que era insolente, pessoa arrogante, orgulhosa, achava que era melhor do que todo mundo, achava o tal, e por isso ele fazia essas coisas. Perseguia, blasfemava, era insolente. Então ele diz para Agripa aqui, olha, eu fiz tudo isso, mas eu querendo ir a Damasco para perseguir os cristãos com o intuito de prendê-los, de levá-los à barra da justiça e até matá-los, o Senhor Jesus me apareceu no caminho de Damasco. E ele falou comigo, né? Ele diz aqui, ele caiu por terra, e houve uma mudança a ponto de eu dizer, quem és tu, Senhor? Aí Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele perseguia os cristãos, mas em última análise ele perseguiu o próprio Senhor Jesus. Quem persegue a igreja de Cristo, quem persegue os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem a Cristo, estão perseguindo o próprio Senhor Jesus, né? Então houve ali uma transformação. E ele fala que, mas obtive misericórdia. Obtive misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Deus pode alcançar as pessoas nos mais diversos lugares onde elas possam estar, na prática dos piores pecados, das piores atitudes que uma pessoa pode tomar,
Deus pode alcançar essa pessoa, porque a misericórdia dele se estende de geração em geração. Ele é rico em misericórdia, grande em misericórdia. E Paulo diz que ele alcançou ele, mas Paulo teve misericórdia. Foi alcançou a misericórdia do Senhor. Depois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo fazia essas coisas como um bom religioso, como um grande religioso da época. E pensava que nisso ele estava agradando a Deus, perseguindo os cristãos, né, fazendo essas coisas, ele estava agradando a Deus, mas, no entanto, estava contra o plano de Deus, o projeto de Deus, a obra de Deus. Mas ele estava nessa ignorância, pensando que, né, ele estava fazendo o bem, fazendo aquilo que seria certo pela sua religião. É o perigo da religião, né? Em nome da religião, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram queimadas em praça pública, muitas pessoas sofreram, né? Muitas guerras aconteceram em nome da religião. Então a questão não é a religião, a questão é Cristo Jesus. É converter ao Evangelho, não converter a uma religião, mas converter ao Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor pode mudar. O que eu vejo nesse texto aqui, nesse versículo, é o grande poder de Deus para a transformação das vidas. A gente nunca pode desistir de alguém. A gente nunca pode deixar de orar por alguém. A gente nunca pode pensar que essas pessoas não têm jeito. Não, Deus pode alcançar um marginal lá na prisão, trazê-lo, transformá-lo, fazer dele um servo, um missionário, um pregador do evangelho, como muitas vezes tem acontecido até nos nossos dias. Porque Deus pode transformar, o poder de Deus é um poder transformador. Assim como transformou Paulo, que era um perseguidor, um blasfemo, um insolente e todas essas coisas, teve um encontro com Jesus, foi transformado, tornou-se no maior missionário da história da igreja, um homem realmente servo de Deus, transformado, abençoado, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de fé. Também Deus pode transformar pessoas ainda hoje pelo poder do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, né, de todo o que crê. Então, vemos aqui nesse versículo, a coisa mais importante é que Deus pode transformar um pecador, um marginal, né, abandonado pela sociedade, num grande missionário, num grande homem, numa grande mulher de Deus, usada por Deus. Oremos. Pai, te louvamos porque o teu poder é imensurável, porque o Senhor pode realizar coisas que ninguém imagina, que ninguém pensa, mas coisas que ninguém pensou, coisas que ninguém imaginou, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, Deus, eu oro por aqueles que têm necessidade, estão às vezes numa vida perdida, afastada de Deus, longe de Deus, ó Senhor, caminhando para a perdição, mas que o teu evangelho possa alcançá-lo para transformá-lo, Senhor. E aqueles que estão orando por algum familiar, por alguém para o Senhor transformar, o Senhor possa ouvir essa oração e responder e abençoar essas vidas em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde e tenha um bom dia.